Quando me mudei da casa dos meus pais para meu próprio apartamento, percebi que tinha muitas coisas das quais precisava me livrar. Nunca gostei do Craigslist, sempre achei suspeito, especialmente depois de ouvir tantas histórias sobre ele. Então, decidi listar muitas das minhas coisas no Facebook Marketplace. Eram coisas que não caberiam no meu novo apartamento e que meu pai queria fora de casa, alguns brinquedos antigos, conjuntos de livros e muitas outras coisas. O item mais valioso era um conjunto de pesos que incluía uma barra, um suporte e vários discos. Eu estava vendendo por $340, o que achei um bom preço. Apesar disso, não recebia muitas ofertas. Algumas pessoas perguntavam se o item ainda estava disponível e depois não mandavam mais mensagens. Alguns dias depois, um cara chamado Joe me enviou uma mensagem mostrando interesse. A foto do perfil dele estava bem granulada, mostrando um homem com um chapéu de pescador segurando um peixe. As informações da conta dele eram privadas, mas tínhamos 3 amigos em comum, todas garotas da minha cidade. O sobrenome dele era o mesmo de um Joe que eu conhecia, que costumava namorar uma garota com quem eu tinha alguma amizade. Presumi que fosse ele, especialmente porque sabia que gostava de pescar. Depois de confirmar que os pesos ainda estavam disponíveis, ele perguntou quando poderia buscá-los. Fiquei surpreso por ele não tentar negociar o preço e disse que estava disponível qualquer noite após as 19 horas. Ele sugeriu vir por volta das 23 horas, depois do trabalho. Achei um pouco tarde, mas concordei. Tentei ser amigável e perguntei se ele tinha namorado a Gina. Vi que ele começou a digitar, mas parou e demorou alguns minutos para responder com um simples sim. Achei um pouco estranho, mas continuei a conversa, dizendo que reconhecia o nome dele. Ele leu a mensagem, mas demorou meia hora para responder, pedindo meu endereço. Enviei o endereço e ele leu, mas não respondeu por várias horas. Quando cheguei do trabalho, fui à academia e voltei por volta das 19h30, esperando algum tipo de confirmação de Joe. Ele finalmente respondeu pedindo meu número, e logo recebi uma mensagem de um número com nosso código de área. Eu tenho um iPhone, e quando respondi, a mensagem apareceu em verde, o que às vezes me faz suspeitar de golpes. Mas como conhecia Joe, não pensei muito nisso. Ele disse que viria em algumas horas, e eu continuei com meus afazeres. Por volta das 23 horas, ainda estava esperando. Enviei uma mensagem pedindo para me avisar quando chegasse, e às 23h30 ele respondeu dizendo que estava lá fora. Olhei pela janela e vi um carro escuro na rua. Tentei ligar para ele, mas ele rejeitou minha chamada e mandou uma mensagem novamente, pedindo para eu sair. Respondi pedindo para ele entrar e ajudar a carregar os pesos, pois eram muitos. Ele respondeu dizendo que precisava ver se eu era confiável primeiro. Achei isso estranho, pois não parecia algo que Joe diria. Tentei ligar novamente, mas ele rejeitou a chamada de novo. Fiquei desconfiado e decidi mandar mensagens para Gina e os amigos em comum que tinha com Joe no Facebook. A primeira a responder foi Angela, que disse que provavelmente era um perfil falso. Ela mencionou que o nome do perfil tinha mudado depois que ela o adicionou. Olhei pela janela novamente e vi um homem escondido atrás de um arbusto. Continuei observando até que o carro buzinou e o homem correu para ele. O carro saiu em alta velocidade. Isso me deixou aterrorizado, pois agora essas pessoas tinham meu endereço. O perfil do Facebook foi deletado no dia seguinte após várias denúncias. O verdadeiro Joe confirmou que não tinha nada a ver com isso e que alguém devia ter usado suas fotos e nome para enganar pessoas. Alguns dias depois, recebi uma mensagem ameaçadora dizendo para tomar cuidado e que eles sabiam onde eu morava. Levei isso à polícia, mas foi considerado um caso de baixa prioridade e duvido que tenham investigado. Não tenho motivo para mentir,
e na época eu estava saindo quase exclusivamente com outra garota. Acredito que esteja tudo conectado de alguma forma. Não sei quem eram essas pessoas ou o que teriam feito se eu tivesse aberto a porta, mas desde então, vivo com um leve medo no meu novo apartamento. Felizmente, não recebi mais mensagens ameaçadoras ou aleatórias, mas ainda verifico minhas janelas antes de sair de casa à noite. Acredito que foi em 2018 quando decidi vender uma antiga máquina de pinball que tínhamos desde a infância. Não era uma máquina de nível arcade que valeria milhares de dólares, mas com certeza valia algumas centenas. Ela estava no sótão dos meus pais há muito tempo, então quis vendê-la antes que uma das minhas irmãs tivesse a mesma ideia. Não queria dividir o dinheiro com ninguém, então escolhi listá-la enquanto minha família estava viajando, já que eu não pude ir por causa do trabalho. Pode parecer um pouco egoísta, mas às vezes é preciso ser esperto. A casa dos meus pais está localizada em uma parte muito boa da cidade, mas não em um condomínio fechado. Coloquei a máquina de pinball no Facebook Marketplace por $200. No dia seguinte, recebi uma mensagem de uma conta sem foto de perfil, com o nome Jasmine, mostrando interesse na máquina. Ela ofereceu $175 e eu concordei. Marcamos um horário para ela vir, mas ela não apareceu. Ela enviou uma mensagem dizendo que chegaria em breve, o que se repetiu várias vezes até que ficou tarde demais e eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Pedi para reagendarmos, mas ela insistiu que já estava a caminho, então fiquei acordado esperando. Às 23h45, ela finalmente disse que estava lá. Quando fui até a porta, vi um carro estacionado na frente. O que não esperava era ver todas as 4 portas do carro se abrindo e 4 pessoas saindo, uma garota e 3 caras. Mandei uma mensagem perguntando se ela estava com outras pessoas, mas não recebi resposta. Quando se aproximaram, perguntei se ela era Jasmine, e ela confirmou. Menti, dizendo que não podia deixar todos entrarem porque meus pais estavam dormindo. Jasmine tentou abrir a porta e, quando viu que estava trancada, começou a bater no vidro. Fechei a porta da frente e ouvi gritos e campainha tocando do lado de fora. Olhei pela janela do quarto do meu irmãozinho, que fica acima da garagem, e vi um dos caras urinando na entrada da garagem. A garota gritou algo para mim quando eles finalmente foram embora, mas não entendi o que era. Subi para tentar dormir, mas não consegui relaxar. Algumas horas depois, ouvi o som inconfundível de uma janela quebrando. Corri para trancar a porta do quarto e me escondi debaixo da cama com meu telefone, pronto para ligar para o 911. Eventualmente, ouvi passos subindo as escadas e liguei para o 911, sussurrando para o despachante enquanto as pessoas saqueavam a casa. Em menos de 5 minutos, eles estavam dentro e fora, levando coisas de quase todos os cômodos, exceto a máquina de pinball. Quando a polícia chegou, a janela dos fundos estava quebrada e muitos pertences foram roubados. Fui à delegacia, compartilhei todos os detalhes, incluindo a conta do Facebook de Jasmine, e inventei que alguém na casa me ameaçou para que levassem o caso a sério. Surpreendentemente, os detetives rastrearam a garota, fizeram uma busca na casa dela e encontraram vários pertences roubados. Ela entregou os 3 homens que estavam com ela, e todos foram acusados de roubo. A maioria das coisas roubadas foi recuperada. Minha família ficou furiosa no início, mas acabou entendendo a situação. Eu estava procurando um novo telefone no Craigslist e no Facebook Marketplace. Isso foi há bastante tempo, então devia ser algo como um iPhone 7. Naquela época, os telefones ainda tinham botões home. Encontrei um anúncio de um telefone genérico,
parecido com um iPhone, à venda por cerca de $300. Era um ótimo negócio para a época. O vendedor me forneceu todos os detalhes necessários. O telefone era desbloqueado de fábrica, nunca tinha sido aberto, e ele até me enviou um vídeo da caixa ainda lacrada. O vendedor, chamado Melvin, parecia ser uma pessoa agradável e fácil de conversar por mensagem de texto. Peguei o número dele e combinamos a retirada. O anúncio no Facebook indicava que ele estava perto de mim, mas por mensagem de texto, ele disse que estava a cerca de 1 hora ao norte. Não fiquei feliz com isso, mas o negócio era tão bom que não quis perder a oportunidade. Perguntei a vários amigos se alguém queria vir comigo nessa aventura, só para tornar a viagem mais divertida. Minha amiga Martina concordou em vir com a promessa de que eu pagaria a comida dela. Melvin me enviou o endereço de uma delegacia de polícia a cerca de 1 hora de distância, dizendo que só fazia negócios em estacionamentos de delegacias para evitar golpes. Isso me fez sentir mais confiante sobre a transação. Peguei Martina por volta das 8h30 da noite e seguimos viagem. Ter alguém para conversar tornou a viagem mais agradável, e sendo uma sexta-feira à noite, poderíamos sair depois. Quando saímos da rodovia, estávamos a cerca de 10 minutos de distância e a área parecia isolada, com muitas áreas arborizadas e algumas casas. Chegamos à delegacia de polícia, mas não havia ninguém no estacionamento além dos carros de polícia vazios. Rodamos o prédio algumas vezes, mas não vimos Melvin, que disse estar em um Ultima preto. Decidi ligar para ele, e ele atendeu dizendo que estava com problemas no carro na beira da estrada e pediu para irmos até ele. Enviou sua localização, que era uma estrada deserta cercada por floresta. Ele pediu ajuda para ligar o carro com cabos de ligação. Relutante, concordei, pois já tínhamos dirigido 1 hora até lá. Martina estava desconfiado o tempo todo. Decidimos passar pelo local para ver o que estava acontecendo. Quando chegamos, vimos o reflexo das luzes dianteiras de um carro preto, mas não havia ninguém visível dentro ou fora. Martina insistiu para continuarmos dirigindo, e eu concordei que parecia suspeito. Assim que passamos, Melvin começou a ligar várias vezes, mas ignorei cada chamada. Ele mandou uma mensagem dizendo que nos viu passar e perguntou por que não paramos. Ignoramos e decidimos ir comer algo. Paramos em um pequeno restaurante e éramos praticamente os únicos clientes. Pedimos café, e logo depois um homem com capuz entrou e se sentou no bar. Ele continuava olhando para nós, e reconheci sua voz quando ele agradeceu à garçonete pelo café. Era Melvin. Paguei rapidamente e saímos do restaurante. Martina notou que ele estava nos seguindo e corremos para o carro, saindo rapidamente do estacionamento. Vimos um carro preto que poderia ser o mesmo da estrada. Dirigimos rápido para longe até que uma luz de pressão baixa do pneu acendeu. Percebi que ele tinha cortado meu pneu. Parei na beira da rodovia e confirmei que o pneu estava cortado. Substituí o pneu pelo step, o que levou cerca de 15 minutos. A situação toda foi um desastre, mas consegui dar um jantar a Martina naquela noite. Agora, vemos isso como uma história maluca para contar, embora tenha sido assustador perceber o quão perto estávamos de cair em uma armadilha.